Olá! Você alguma vez já conheceu ou conhece alguém imaturo, mas que não consegue ver a si mesmo desta forma? Alguém que vive tomando atitudes irresponsáveis e inconsequentes, mas que não aceita ser chamado a atenção justamente porque se acha completamente certo ou maduro? Shalom Aleichem, Uvrak Alekulam, paz para vocês e bênção para todos que nos assistem. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Meu nome é Mitzhak Salles e sou um Moré, um professor e também um Shalia, ou seja, um emissário da Albecan. E hoje faremos uma reflexão sobre maturidade e imaturidade, sobre responsabilidade pessoal, plantio e colheita, segundo a ótica das que teve acordas, as escrituras sagradas. Acompanhe. Para iniciarmos nossa reflexão, julgo necessário definir o conceito de maturidade no sentido em que iremos comentar. E, segundo o dicionário online, maturidade é, entre aspas, efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou das coisas que atingiram um completo desenvolvimento, maturidade comportamental, mental e etc. Ok, uma vez definido o conceito, gostaria de salientar que a maturidade, ainda que esteja geralmente relacionada com a idade, não necessariamente se acha limitada a ela. Dito isso, prossigamos. Como discernir, segundo as Ketuvei HaKodesh, ou seja, as escrituras sacras, se uma pessoa é realmente idônea ou imatura? O que dizem elas sobre os caminhos da imaturidade, sobre a responsabilidade pessoal e a lei do retorno? Bom, a fim de que possamos desenvolver a nossa reflexão sobre estas coisas, citaremos primeiramente um passuk, ou seja, um verso do livro de Kohelet, isso é, Eclesiastes, atribuído a Shlomo HaMelech. Esse, claro, é o grande sábio e rei judeu, o rei Salomão, como segue. Abre aspas. Alegra-te, ó jovem, em tua meninice, e deixa teu coração te alegrar nos dias de tua juventude, e segue os caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Mas sabe que, por tudo isso, Deus te levará a juízo. Kohelet, Eclesiastes capítulo 11, o verso 9. Eu sempre gosto de relembrar aos mais jovens de nossas comunidades, isso quando nós desfrutamos a oportunidade de estarmos em companhia, que este passuk, este verso, foi sempre o meu norte em toda a minha fase de desenvolvimento, até chegar à minha vida adulta, e a cartilha também de vida que me livrou de muitos males. E se de fato sou uma pessoa sábia, isso tal como as pessoas que me conhecem o dizem, e se é que eu realmente o sou, este verso foi realmente um dos pilares daquilo que as pessoas dizem ser a minha sabedoria e também a minha inteligência. Foi uma das raízes da árvore que me fez colher os frutos do meu temor a Hashem, a Deus, e do meu amor incondicional a Ele. Indubitavelmente, este verso foi uma das bases que me tornaram uma pessoa adulta. Falando em maturidade, o que é maturidade de fato? O que é maturidade e imaturidade a partir da ótica de tudo o que eu aprendi da Torá e de todas as Ketuvei HaKodesh, as escrituras sacras? Bom, se você deseja realmente saber a minha resposta, acompanhe a nossa reflexão a seguir. Maturidade
de uma forma bem resumida e limitada a determinados campos, é assumirmos responsabilidades com compromissos e pessoas. É entender que mesmo que você não ache ser importante as coisas que você faz, não muda o fato de que, mesmo ainda assim, é importante que você as faça. Que não importa o que você faça, ainda assim você deve fazer bem feito. Pois tal como diz o adágio oriental que aprendi nas artes marciais, os grandes homens fazem grandes coisas quando elas ainda são pequenas. Maturidade é aprendermos a fazer o que temos que fazer, mesmo querendo fazer de outro jeito. É fazer com que a nossa responsabilidade venha sempre na frente do nosso desejo e que o bem de um só é bom se for o bem de todos. É quando aprendemos que, quando colocamos em risco a unidade, a segurança ou a reputação da comunidade ou da família, apenas por insistirmos egoisticamente em nossas atitudes erradas, os errados então somos nós, somos traidores, e cedo ou tarde pagaremos por isso. Maturidade é quando aprendemos que o nós é sempre mais importante que o eu. E o contrário disso é puro egoísmo. Maturidade é constituirmos lar e família. É quando aprendemos que é melhor caminharmos ao lado de quem sempre insiste em caminhar conosco, e isso principalmente nos momentos mais difíceis, em vez de insistirmos com aqueles que, como ratos apressados em serem os primeiros a abandonarem um navio prestes a naufragar, sempre arrumam um pretexto a fim de seguirem os seus próprios caminhos. Que lar e família não são negociáveis e nem se barganha. Não se usa de chantagem e nem se abandona. Ao contrário, se luta e se conserva. Que temos o dever moral diante de Deus e da comunidade de mantermos o nosso lar sempre unido até o ponto que a Torá o permita ou exija, pois família cuida de família. Maturidade é entender que quem troca seu lar e família por coisas fúteis ou por seus próprios interesses é um cafajeste, e todas as pessoas honestas sabem disso. Infelizmente, às vezes temos que abrir mão de pessoas egoístas e moralmente doentes. Maturidade é aprendermos a ouvir e valorizar das pessoas que nos amam as coisas boas que elas nos dizem, e isso em vez de memorizarmos delas apenas aquelas que em momentos de estresse nos magoam. Maturidade é valorizarmos as coisas boas que elas nos fazem, em vez de, como mal agradecidos, sempre reclamarmos das que achamos que estão faltando. É compreendermos a felicidade como ela de fato é, ou seja, um achado entre perdidos, e não como as pessoas imaturas que agem como uma Alice, sempre procurando o País das Maravilhas. Maturidade é quando entendemos que mesmo as pessoas que amamos próximas a nós, elas têm suas ocupações, seus trabalhos, suas responsabilidades e que por isso mesmo nem sempre podem nos dar toda a atenção que queremos ou merecemos. É quando aprendemos que também devemos dar na mesma proporção ou em maior quantidade aquilo que esperamos receber dos outros, e isso em vez de apenas cobrarmos aquilo que nós mesmos não fazemos. É quando respeitamos o fato de que, mesmo as pessoas que nos amam erram, elas se cansam, se aborrecem, sentem dores e choram, elas morrem, você sabia? Por isso mesmo, maturidade é quando aprendemos a aproveitar cada segundo que a vida nos proporciona junto a elas, mesmo que seja apenas naquelas horas de intimidade entre o casal. É quando aprendemos que, na vida, momentos assim são melhores em qualidade que em quantidade. Maturidade é quando respeitamos o fato de que a cama do casal é um lugar sagrado. É um lugar para fazer as pazes, independente do que tenha havido durante o dia. É lugar para fazer amor, para fazer carícias e carinhos, e nunca para fazer guerras. Que tal como escreveu o poeta Neymar de Barros em seu livro Deus Negro? A cama do casal é o lugar do descanso do guerreiro, não é um lugar para lamentações. É quando descobrimos que, tal como lemos todo o Shabat na Bíblia, no livro de Mislé, de Provérbios, o capítulo 30, do verso 10 em diante, a mulher virtuosa, ou seja, a que cuida do seu lar e de sua família, essa é que deve ser honrada. Maturidade é sabermos calcular quando uma pessoa tem mais virtudes que defeitos. É quando aprendemos que nunca encontraremos alguém perfeito, e isso porque nem mesmo nós o somos. Que a ira é uma reação natural. No entanto,
Para quem perdoa, o perdão é o maior reflexo da divindade em um ser humano. É quando paramos de iludir-nos em busca do que queremos, no preço de perdermos o que já temos. É quando paramos de reclamar pelo que não temos, em vez de agradecermos pelo que já conseguimos. Maturidade é definitivamente entendermos que casamento, lar e família é um desafio para adultos e não para fracos, irresponsáveis, egoístas, infantiloides que querem apenas brincar de casinha. Enfim, maturidade no que diz respeito à família é: erramos, erramos. Discutimos, discutimos. Nos aborrecemos? Claro, quem nunca? Mas no fim, o amor uns pelos outros prevalece. Família, uma dádiva, uma missão e um desafio. Só os retos de coração e caráter são os que a mantêm. Maturidade é quando aprendemos a reconhecer nossas responsabilidades e culpas nas brigas que provocamos, quando agimos de forma egoísta, infantil, mas mesmo assim conscientes de que estamos fazendo algo errado contra as normas estabelecidas a todos e que isso sempre prejudica a alguém ou a muitos, desestabilizando por nossa causa a ordem e o equilíbrio de todos à nossa volta. Maturidade é quando aprendemos a ouvir com humildade merecidas reclamações ou críticas, reconhecendo assim os nossos erros e procurando corrigir o mais breve possível o desequilíbrio e o mal causado por nós. É quando aprendemos a diferença entre críticas construtivas e humilhação ou rebaixamento. Maturidade é aprendermos que algumas vezes temos que suportar pessoas imaturas, caso isso seja necessário no momento, a fim de ajudá-las. Mas que isso não significa que devemos passar a mão na cabeça de pessoas erradas. Nesse aspecto, maturidade é quando aprendemos a diferença entre tolerância e conivência. Maturidade é quando entendemos que a vida não gira em torno de nós e que nossas escolhas afetam o destino de muita gente e que cada pedra movida no tabuleiro da vida pode nos fazer ganhar ou perder o jogo inteiro de uma só vez, mas que a responsabilidade da jogada é sempre nossa. É aprendermos que, tal como uma semente plantada não gera apenas um fruto, da mesma forma, sempre colhemos muito mais do que plantamos no terreno da vida, seja bom ou mal. Maturidade é quando aprendemos que nem todas as escolhas dependem exclusivamente de nós e por isso mesmo devemos aprender também a aceitar com resiliência as perdas que a vida nos impõe. É seguirmos em frente com nossas vidas por causa daqueles que amamos, mas que também retribuem esse amor. Que coisas e pessoas entram nas nossas vidas de forma inesperada, da mesma forma que saem, mas que, se elas foram por conta delas mesmas, por mais que doa, nem por isso devemos ou iremos morrer por causa disso, e muito menos destruirmos por causa delas aquilo ou aqueles que ficaram. Maturidade é aceitarmos com serenidade que a idade chega para todos, que a beleza vai e o prazer diminui, mas que o caráter deve sempre permanecer. Mais que isso, deve, tal como o vinho, ficar cada vez melhor à medida que o tempo passa. É entendermos que muitos dos males que nos acometem no presente é fruto de escolhas erradas que fizemos na nossa imaturidade. Enfim, maturidade é aceitarmos o fato de que um dia a vida começa a tirar de nós tudo que ela um dia nos deu e que não há nada que possamos fazer para mudar isso. É quando aprendemos a valorizar o que realmente importa, em vez de perdermos tempo com prazeres fúteis e danosos ao nosso caráter e às nossas almas. Maturidade é quando começamos a lutar por bens e valores realmente duradouros. É quando descobrimos que a vida acaba muito mais cedo do que pensávamos e quando menos se espera, e que é melhor lutarmos por quem amamos que vivermos justificando os nossos erros, colocando nossas próprias culpas nos outros. Pois o tempo não espera e a hora de sermos correta e honestamente felizes é agora. Maturidade é quando aceitamos que
Nossa presente vida humana é uma ilusão, um reflexo como o da lua no lago. E no fim, o que sobra, o que realmente importa, é o que entesouramos para o Olam Rabá, ou seja, para o mundo vindouro, desapegando-nos das pessoas e coisas fúteis dessa vida, inclusive aprendendo a rejeitar a viver a vida como queríamos, a fim de vivê-la como devemos diante de Deus e dos homens. Maturidade definitivamente é quando aprendemos que, tal como o texto alertou, cedo ou tarde, Deus nos pedirá contas de nossas atitudes. Pois, como se diz, a vida cobra o seu preço, e que a Deus não se deve pensar enganar. Não se deve pagar para ver, pois aquilo que contra a sua Torá plantamos, dele colhemos. E isso, tal como se encontra no Sefer Devarim, ou seja, no livro de Deuteronômios do capítulo 28, sobre as bênçãos e as maldições. É sabermos que amor a Deus é sinônimo de submissão aos seus mandamentos, e o contrário disso é apenas mentira e desencargo de consciência. O tempo dirá. E que nunca devemos deixar para depois até chuvar, ou seja, o arrependimento e retorno à sua Torá, quando, em realidade, devemos fazer agora, enquanto nada mais grave nos acomete. O contrário disso tudo é imbecilidade imatura. De fato, ninguém pode negar que nem todas as pessoas imaturas são de fato más. Algumas são apenas ingênuas, inexperientes e, por isso mesmo, facilmente influenciáveis e manipuláveis. São presas fáceis à vista da matilha. Outras, porém, não raras vezes, são de fato más, impulsivas, compulsivas, egoístas, fúteis, inconsequentes, arrogantes, mentirosas e etc. Pessoas assim são fáceis de serem identificadas. Elas geralmente não valorizam o que realmente importa na vida. Elas não conseguem ter sequer empatia pelas outras pessoas, salvo por alguns seletos ou por interesses. Elas sequer conseguem sentir empatia mesmo por animais ou bichinhos de estimação. Não respeitam as normas de conduta, as leis, a família, o lar e, sobretudo, a Deus. Não se importam sequer com os inocentes que pagam por seus desvios comportamentais. Por isso mesmo, geralmente não duram em um relacionamento, pois são psicologicamente instáveis, irresponsáveis e egoístas. São pessoas cujas índoles não as deixam se importar com nada do que você ou qualquer outra pessoa diga ou mostre das Ketuvim HaKodesh, ou seja, das escrituras sacras, ou mesmo qualquer outro código de leis e ética. Elas simplesmente não querem sequer ouvir. Elas desprezam o conselho de tudo e de todos, a fim de seguirem rebeldemente suas próprias transgressões e pecados. Elas sentem uma necessidade enorme de chamarem a atenção para si, de serem notadas, mesmo que para isso elas tenham que transgredir alguma lei ou mandamento. As pessoas criam situações, elas insistem nelas até arrumarem uma briga. Depois, manipulam as pessoas a fim de, a qualquer custo, saírem-se bem em seus erros e conseguirem os seus intentos. São pessoas que, para ofender e contrariar os outros, não medem esforços ou palavras. Todavia, são extremamente sensíveis e dodóis por qualquer coisa que se diga, ou que elas, pelo menos, pensem que sejam para elas. Elas são geralmente recorrentes, ou seja, vivem repetindo os mesmos e exatos erros e não temem qualquer tipo de punição. Assim sendo, por terem dificuldade imensa de reconhecerem seus próprios erros, por isso mesmo, elas raramente pedem perdão ou mudam. Elas são geralmente uma causa constante de problemas tanto para si mesmas quanto para todos à sua volta. Tais pessoas começam na adolescência e não raras vezes, na fase adulta, desenvolvem algum tipo, em menor ou maior grau, de sociopatia, da qual advertem os grandes especialistas, psicólogos e psiquiatras. Pode evoluir seriamente para o desenvolvimento de distúrbios mentais, levando muitas vezes, os céus não permitam,
até mesmo ao mundo do crime. E isso caso não seja, claro, feito algo para direcioná-las ou redirecioná-las às normas de conduta eticamente adequadas. Sobre isso, contudo, falaremos em uma outra oportunidade. Bezrat Hashem. E você que nos assiste? Você é assim? Ou conhece alguém assim? Você acha que tais atitudes são atitudes maduras? São corretas diante de Deus e diante da humanidade? É claro que qualquer pessoa, de fato idônea, sabe que não. Se você é assim, você está errado. Se você conhece alguém assim e defende as suas atitudes, você também está errado. A recusa em aceitar os fatos não lhe ajuda em nada, caso seja esta a sua situação. E menos ainda, a pessoa cujas atitudes erradas e inconsequentes você defende. Caso isso ocorra com outras pessoas próximas a você, é claro. A negação do problema é um erro gravíssimo e, como já mencionado, pode trazer consequências psicológicas ou psiquiátricas realmente terríveis. Investigue. Quem assim age não é sábio. Muito pelo contrário. Tal como foi dito, entre aspas, o temor de Hashem é o princípio do conhecimento da sabedoria, mas os tolos desprezam a correção. Mishlei, Provérbios capítulo 1, o verso 7. Infelizmente, para essas pessoas, caso não admitam suas necessidades de amadurecimento, o melhor professor é a vida. E isso, muitas vezes, quando já desgraçaram suas próprias vidas e também dos outros. Todavia, relembrando outra vez o final do primeiro verso citado aqui, por conta de todas essas coisas, Deus trará os tais a julgamento. Por tudo isso que foi dito, devemos plantar o bem para colhermos também o bem. Tomarmos atitudes responsáveis, e isso de acordo com a Torá Hashem, ou seja, a lei de Deus, a fim de que venham brachot, bênçãos sobre nós, e não maldições terríveis. Nunca espere para mudar, para amadurecer. E isso tal como se diz também no Sefer Tekelim, o livro dos Salmos, no capítulo 95, o verso 7 e 8, acerca do próprio Deus, como se lê, entre aspas, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Assim sendo, que a Kadosh Baruch Hu, o Santo bendito é Ele, possa nos fazer sábios e maduros para discernirmos com maturidade essas coisas. Shalom, Lekulam, Beletraot.